Gente, eu quero perguntar para vocês, tem hora certa de casar? Tem. Quando que é essa hora? Como que se dá? Falem pra gente. A hora, como a gente sempre fala, é no tempo do Senhor, né? Enquanto o tempo cronológico que eu estou falando é no tempo do Senhor. Agora, existe uma questão emocional, né, pastor, que é a maturidade, né? A palavra de Deus vem nos trazendo, assim, a ideia do crescer, né, e depois multiplicar. Então, esse crescer, ele vem aí trazendo a ideia de estar maduro, né? Se eu for falar uma idade mesmo, eu diria entre 25 e 30 anos. É uma idade boa. É uma idade já de maturação se a pessoa que não a tiver pessoa consegue sustentar um casamento. Isso. Se a pessoa não estiver atrasada na vida dela, né? Porque já formou, já graduou, já está trabalhando, né? Espiritualmente já está... aqueles, né, que já estão no caminho do Senhor, já está mais maduro também. Então, assim, 25, 30 anos é uma idade boa, tanto para o homem quanto para a mulher, né? A mulher também, porque tem a ideia da questão de ter filhos, né? Então está dentro ainda de uma faixa boa, né? Para sem poder riscos. ter aquele início do casamento, da lua de mel, né? Isso. Do namorar aí para poder planejar para ter o filho. Né? Isso. Então, esse crescimento, ele vem com a maturidade espiritual, emocional, né? Física e até financeira para poder ter condições de cuidar de uma família. O homem tem que ter a tenda dele pronta, né? Ele tem que ter a tenda para onde ele vai levar a esposa, porque senão, né, como que faz? Aí complica. Nós também falamos sobre isso e a gente concorda que não há uma idade objetiva, né? Não há um tempo, você deve casar com tantos anos. Mas a palavra do Senhor também fala que deixará o homem, o próprio Criador disse isso, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E nisso a gente entende essa questão da maturidade. O homem precisa estar maduro. A mulher ser homem, não pode ser menino, não pode ser jovem. Tem que ser homem. Porque ali não é só a questão do gênero, deixa o homem, mulher. Não. Deixa o homem, ali fala de um estado de maturidade. Exatamente. Né, a gente vê a questão da integralidade. Né? Você estar de maneira integral em cada uma das esferas de sua vida. Na esfera emocional, na esfera financeira, na esfera psicológica, espiritual. Então nós precisamos ser um ser completo. Né? Homem e mulher precisam ser um ser completo e a matemática de Deus é diferente, né? Sendo um completo com mais um completo se tornam um ser completo, uma só carne. Exatamente. É tão interessante a gente pensar nisso, desse ser completo, porque muitas vezes as pessoas, elas sempre vão visualizar ou sempre visualizam o relacionamento, o casamento, como esse estado de completude para ela. Ela busca a sua integralidade no casamento. Essa é uma motivação errada, não é? Com certeza, errada. Né? Como já ouvi, né, o pastor Cláudio Duarte falando muito isso, uma pessoa bem-sucedida, né, vai formar um casal, uma pessoa bem resolvida vai formar um casal bem-sucedido. E aí nós lembramos também do Salmo 128, que é um salmo direcionado para homens mesmo, né, aonde vem trazendo aí claramente também como que esse homem vai formar essa família. Então tá lá, o feliz, né, é o homem que teme ao Senhor. Então esse homem primeiro ele tem que estar feliz, né? Adão, quando chega a Eva, não faltava nada para ele não. Ele só queria ali compartilhar de algo que ele já tinha, né? Então ele estava completo, inclusive a presença de Deus 24 horas, né, ali face a face, tão bom demais. Mas aí vem a Eva para ele poder compartilhar o que ele tinha, né? Ter a acrescentar para ela, ter a oferecer para ela, né? E, então esse homem feliz, né? Aí vem trazendo lá, tudo lhe irá bem, né? Colherá do fruto do seu trabalho. E aí depois, no 4º versículo, é que vem a esposa. E depois os filhos ao redor da sua mesa. Então vem trazendo ali para nós uma sequência, né, interessante também, para poder estar preparando-se para esse casamento, né? E hoje, quando a gente vê essa crise aí na formação dos nossos adultos, a gente vê aí muitos homens, muitas mulheres querendo ser esposas, querendo ser maridos, mas não foram preparados para isso. Eles querem casar, mas não querem ser esposas e nem querem ser maridos. E a gente vê adotando aí um outro padrão
que é o pessoal hoje casando até mais tarde um pouco. A que se deve isso? Se deve a essa... Em muitos momentos a gente percebe que os jovens, principalmente, alguns não têm um senso de compromisso muito forte, um senso de compromisso estabelecido. Então, a dificuldade de se estabelecer um compromisso sério, um compromisso verdadeiro, um compromisso que, quando se pensa no casamento, é um compromisso eterno, a longo prazo. Não é muito interessante a gente ver como o apóstolo Paulo, ele ilustra o casamento, e o casamento é ilustrado pelo amor de Jesus com a sua esposa, pelo amor com a sua noiva, com a igreja, o amor de Deus com o seu povo. E esse amor é um amor de entrega, é um amor altruísta. Então, se hoje o ser humano vive de maneira egoísta, se o ser humano vive só para si, ele se afasta desse sentimento de casamento, porque Jesus simplesmente se entregou. E o casamento visa uma entrega. Então, hoje, quando nós vivemos muito para nós mesmos, quando as pessoas vivem apenas em função de si mesmas, elas se afastam do casamento. Não, o casamento não é para mim, eu tenho que dedicar demais. E realmente é isso, é uma dedicação. Agora, casamento não é para todo mundo mesmo, não. Exatamente porque nem todas as pessoas conseguem ter essa entrega. E a pessoa precisa se conhecer, né, para saber, olha, eu não dou conta disso. E não tem, o Senhor nos aceita solteiros, casados ou não. Mas aí um erro grande, talvez, cultural, social, que é aquela coisa assim, olha, eu nasço, cresço, fico bobo e caso. Não é assim que o povo fala? Mas isso aí é porque tem que cumprir, talvez, essa rotina de vida aí. E não é necessariamente assim, não é? E aí eu pergunto para você, Maria, sobre essa questão desse indivíduo pensando, olha, eu só vou me casar na hora que eu tiver tudo pronto, eu já tiver o meu carro, já tiver minha casa. O que isso gera para esse casamento com essa independência lá no contexto da conjugalidade? Olha, existem hoje, infelizmente, até por causa de divórcios, existem pessoas pensando assim, dessa forma mais racional, né? Eu vou conquistar as minhas coisas, o outro lado também vai conquistar, exatamente para depois... de uma construção mútua. Para depois, em algum caso aí de falência amorosa, eu não ter que dividir, né? Então, é uma ideia até premeditada que não é legal, né? A ideia é que o casal cresça juntos, né? E vão conquistando as suas coisas juntos. Aí tem o tempo dos filhos também, né? Conquistar, depois também ter os filhos, né? Se o casal estiver ali ainda conquistando as suas coisas, esperar também para ter um filho. Agora, o namoro, ele sempre tem que ter propósito, né? O propósito é o casamento. Então, nós vemos aí adolescentes namorando e a pergunta é para quê? Né? Para dar beijo na boca, porque não tem condições de casamento. Só por uma satisfação fisiológica. Então, os pais aí, eles entram com, usando mesmo, tem que usar, gente, de autoridade mesmo, para poder interditar esses adolescentes e muitos jovens que querem namorar para evitar sem propósito. Situações futuras, né? Exatamente. Agora, Maria e Gustavo, olha só, a gente sempre vê que é tempo de estabelecer, de realizar esse sonho, né, de ter essa satisfação. Então nós vamos ver agora uma história de uma querida nossa aí também, que ela se casou, realizou o sonho, ainda que um pouquinho mais tarde do que o padrão, mas ela está muito bem. E aí eu peço para rodar essa matéria, vamos ver. A gente estava numa confraternização e aí nós tivemos, né, o contato mais direto, mas foi de oi. E por ele ser muito brincalhão, apesar de eu também ser muito brincalhona, eu olhei assim e falei, nossa, mas que moço atrevido, vem, chega, brinca e já... E eu já fui cortando, né? Ela não aguentou o meu olhar, é verdade. Então, né? Porque na grande verdade, eu não tinha um projeto na minha vida nem de namoro, nem de casamento. E o tempo todo eu coloquei isso para Deus muito bem colocado. Eu falei, Senhor, se o Senhor tiver isso na minha vida, que o Senhor traga isso de uma forma natural. Quando ele me falou que a mãe dele ia fazer 96 anos e que ela era membro de Lagoinha há mais de 50, eu falei, eu quero conhecer sua mãe.
E eu acho que aí ele falou, ela não quer conhecer minha mãe não, ela quer conhecer sou eu. Caiu na rede. Ali naquele momento eu percebi que ele começou a me olhar de uma forma diferente. A gente começou a estreitar uma relação de amizade mesmo e eu falei com ele, olha, eu não vou namorar com ninguém, então se você tem essa intenção comigo, você pode buscar outra pessoa. Porque o dia que eu for namorar é pra casar. Ele falou, sério? Ele foi entendendo isso e a gente teve alguns contratempos até o dia que ele me pediu pra namorar. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, por que eu tenho esse tipo de sentimento para com ele, não tão, né, assim, não sei, é diferente o sentimento que eu tenho para com ele. E Deus falou, ele é seu marido, e eu tomei um susto. Nunca tinha falado em namoro, eu também não forcei a barra, mas aí eu fui amaciando. Quando chegou a hora, ela falou, tá feito. A partir do início do namoro, algumas mudanças na vida de cada um deles levaram ao pedido de casamento. O filho de seu Dalton se mudou e a casa onde Virgínia foi morar começou a ter problemas na estrutura, o que fez com que ela saísse às pressas de lá. E foi aí que seu Dalton teve a ideia. Eu falei, lá em casa é grande. Se quiser, pode levar geladeira, o que for mais certo e tal. E fui trazendo para ela, levou outros para casa da mãe. Aí, quando chegou o ponto que eu vi, falei, essa geladeira não vai sair de casa mais. Foi amadurecendo a ideia e até que dá no que deu. Dava pra preencher o universo, a vida que eu quis pra mim. Nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. Pastor Guerra e pastor Rogério Goulart, né, da Igreja Batista da Lagoinha, que fez o nosso casamento. E ele foi conversar com o pastor Guerra e o pastor Guerra perguntou para ele, por que vocês estão casando rápido assim? Né? E aí ele falou com o pastor Guerra, porque o namoro tem que ser santo. Né? E nós já estamos namorando há 2 anos, ainda que ela não saiba disso, eu já estou cortejando ela há 2 anos. Não falei mentira. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, o que é de Deus é sempre muito lindo. E é com brilho nos olhos que Virgínia fala da celebração. Nossa, é uma coisa assim, deslumbrante. Eu estou ainda com o sabor de todo desse dia. Né? E a gente encontra com os nossos amigos e não tem um que fala diferente. Que casamento foi aquele? Que legal, né? A história aí da Virgínia. Um beijo, Virgínia, para você, para o Dalton aí. Deus abençoe. E meus convidados aqui. Nós vimos ali uma história. Ela tinha um padrão e ela falou, olha, eu não quero casar, eu não quero namorar, só se Deus tem. Isso. Mas essa é uma decisão também nossa, não é? Sim. Essencialmente nossa, porque quem vai escolher somos nós, porque Deus não escolhe pra gente, não é isso? Ele... Pode falar, pastor. Obrigado. E uma coisa muito bonita que a gente percebe nessa história é uma das coisas que o autor Tim Keller fala, que antes de um grande romance vem uma grande amizade. Então, um momento bom para a gente identificar se está na hora de casar, para a gente escolher o casamento, é ter uma amizade verdadeira e sólida. Porque uma amizade verdadeira, uma amizade sincera, ela é aquela que a pessoa te conhece e conhece realmente as suas falhas, os seus momentos difíceis, aquelas coisas que não são muito legais, e mesmo assim ela tem o interesse, a vontade de permanecer perto de você. Contextualmente foi o que a gente viu ali, exatamente. Né? Então é muito importante que se haja uma grande amizade antes de um grande amor. E isso se torna uma construção. E quando você identifica que essa amizade é sólida, é verdadeira, vocês querem permanecer mais tempo juntos, que o Senhor tenha aprovado esse relacionamento e que a gente já está maduro, né, como a gente falou na primeira parte, tudo favorece a escolha aí do casamento. É interessante os pontos que ela traz, assim, primeiro que realmente a palavra não traz a ideia de namoro, né? De novo, a gente ressalta que a pessoa tem que estar pronta para um casamento, né? E não ficar a gente tem aí só o privilégio do namoro, né? De conhecer antes, de desenvolver essa amizade antes. Segundo que traz essa ideia mesmo da amizade, a gente lembra de Cantares, né? Ele vai chamando ali minha amiga, minha irmã e minha noiva. Então também tem um processo ali de amor. Não desperteis, né, o amor antes da hora.
Então, primeiro conhecer, ter esse tempo de filéu, para depois vir o eros, né? Porque hoje o pessoal inverte. Então, ter esse cuidado. E a outra questão que ela traz, o solteiro realmente ele tem que cuidar das coisas do Senhor. Né? Não é ficar aí caçando e... borboleteando. Então, varoando, como dizem. Hoje Então, assim, cuida das coisas do Senhor, né? E ele vai apresentar. Ele não escolhe, mas ele apresenta, né, pessoas ali dentro no nosso espaço, principalmente da igreja, e a gente escolhe. Né? Então, se a gente for resumir aqui a nossa prosa, é preciso chegar a um estado de maturidade, ter a condição para aquilo ali ser resolvido na vida e conhecer um grande amigo ou uma grande amiga. E aí vamos ter um casamento. Esse é o momento, essa é a hora. Se tem 25, 30, 35, 40 para mais, aí o cronológico é a hora vivencial, né? De estar pronto. E interessante é que eu acredito muito em todas essas coisas, que a gente precisa se preparar, ter uma grande amizade, mas que Deus aprova o casamento. Então a gente precisa saber que Deus, a partir do momento que estamos casados ali, Deus é mais um que se empenhará por esse relacionamento. Né? Deus vai nos dar condições. E aí cabe a gente também, com maturidade, procurar amigos, conselhos. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria, mas Deus aprova. Deus, Ele cuida do casamento. Né? Então a gente precisa confiar também nesse amor de Deus pelo casamento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.